faz início da semana, né? Que já está se tornando um pouco de sol. E agradecer a Suzana pelo convite, né? Faz tempo que eu não prego, uma surpresa. E a Fernanda também me deu um pouco aqui o tempo que seria. E eu vou dizer para vocês, gente, o Espírito Santo vai ter que nos aqui, porque foi só 2 dias que eu estudei esse tema aqui, entendeu? Então, assim, eu espero que vocês gostem. E a Suzana até estava falando uma coisa que tem tudo a ver. Eu tenho um canal chamado Flores em Vida. Porque geralmente as pessoas costumam dar flores quando a pessoa está lá naquele lugar que tem gente que chama até a cidade dos pés juntos, né? Pessoas que acabou a vida ali. E quando você recebe uma flor, uma pessoa que infelizmente ela não tem o conhecimento, e ela fala assim, por que você está me dando flor? Eu não morri ainda, né? Então a gente tem que tirar esse conceito errado, porque como está escrito ali, florescer, significa o quê? Que as flores, para poder ela florescer, ela precisa de uma raiz, ela precisa de uma estrutura e ela precisa de uma força, não é isso? Então, o congresso, né, das mulheres que está escrito aqui para florescer, para termos flores nas nossas vidas, a gente precisa fazer o que a palavra de Deus fala. Então, antes de eu começar aqui a falar sobre o tema, eu gostaria de fazer uma breve oração, ok? Senhor Deus, sabemos que nada podemos fazer sem a Tua presença, sem o Teu poder. Então, te pedimos ao Senhor, tanto eu que estou aqui, para ser usado por Ti, e todos os irmãos que estão aqui, para me ouvir, a minha voz, mas que não seja eu, que seja o Senhor em mim. Pois diz a sua palavra, quando aquele que quer falar da tua palavra diz, eis aqui a mim, envia-me a mim. Então estou aqui, Senhor, para fazer a tua vontade e não a minha. Muito obrigada, em teu nome eu te peço. Amém. Amém. Então o tema é fortalecendo a estrutura e tempo de desenvolvimento. Alguém sabe o que é caule? Sabemos, né? Quer dizer, todo mundo aqui sabe, né? Então, caule, o que ele tem? Ele precisa a força, quais são a sua função, a sua importância, né? E o caule, ele é um órgão vegetal que serve como suporte para a planta, conectando a raiz, as folhas, flores e frutos. Ele é responsável por transportar substâncias como a água, sais minerais, açúcares entre a raiz e as folhas, além de permitir a exposição das folhas à luz para a fotossíntese. Na Bíblia tem uma mulher que foi um caule. Ela teve a dor. Ela teve que dar o seu melhor para ter estrutura e ser forte. Vocês sabem quem ela é? Inclusive, ela estava aqui. Ela foi uma das que falaram aqui. Muito importante. Quem falou aí? Maria. Isso aí, Maria, a mãe de Jesus. Maria foi forte, pois ela teve que desenvolver a estrutura, ou seja, o caule, que eleva a raiz, que é a fé, e ao fruto, que é o propósito, que foi justamente o propósito de quem? Jesus, né? Que foi o propósito da salvação. Em Lucas 1, 38, podemos abrir a Bíblia? Quem quiser abrir aí, fica à vontade. Lucas 1, versículo 38. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a sua palavra. E o anjo se ausentou dela. Maria foi forte. Maria deixou que Deus guiasse o seu propósito. Diz a Bíblia que ela não questionou, mas sim como seria. Ou seja, como
iria, como ela queria saber como ia acontecer. Porque até o momento ela sabia que ela não tinha ido, né? Ela não tinha casado com José. Então, como esse poder poderia acontecer dentro dela? E geralmente eu falo para as pessoas, né, que como uma barriga, uma mulher quando ela está grávida, ela tem um poder, ela não sabe como é que vai ser gerada a criança, né? Uma coisinha tão pequena que a gente não vê ao olho nu, mas através do microscópio, a gente vê ali, né, o líquido, né, que é a semente do homem, quando é gerada dentro da terra fértil, que é a mulher. Deus manda poder 24 horas por dia dentro daquela barriga. Porque você não pode imaginar como é que uma coisinha tão minúscula pode nascer ossos, órgãos e tudo isso que somos nós, faz parte. Tem que ter um poder maravilhoso. E só Deus pode fazer isso. Quando você tem fé em Deus, uma estrutura é formada em você. Sem medo, pois você confia no propósito de Deus para a sua vida. Em Lucas 2, 19 e 51, diz que fala que ela meditava no seu coração o que estava acontecendo com ela. Ela aguardava com paciência e sem preocupações, mas sim com postura que foi amadurecendo a sua força e confiança em Deus. Vamos ler também Lucas 1, do 46 ao 50. O Cântico de Maria. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Isso Maria falando e agradecendo ao Senhor. Essa declaração mostra que ela tinha uma estrutura sólida e enraizada. Isso mostra que a fé, que é o seu caule, sustenta a sua força em permanecer na presença do Senhor, na sua jornada aqui na terra. A vida de Maria foi marcada por muitas provações. Anjo, fuga para o Egito, estábulo, Jesus perdido no templo, no ponto de vista dela, porque ele sabia onde estava. E o pior de tudo, vê-lo em uma cruz. Imagina nós que somos pecadores, né? Ela ali, ela vendo aquela pessoa, aquele ser que ela amamentou, que ela cuidou, e de repente está ali naquela cruz e ela não poder fazer nada, e suportar aquilo ali, sendo firme, sabendo que era o propósito de Deus. Imagina para uma mãe, nós que somos, eu sou mãe, quem é mãe aqui sabe, quando o nosso filho está doente, está resfriado, a gente fica querendo, a gente fica querendo fazer de tudo para ele melhorar, né? Agora imagina você ter um filho e saber que naquele momento ali ele não é mais seu, né? Deve ter sido muito duro para ela, muito difícil, mas ela foi firme, ela foi caule. Agora eu pergunto a vocês, o que é resiliência? Alguém sabe? É uma pergunta. Eu vou responder para vocês. É a capacidade de se adaptar, se recuperar de adversidades, lidar com problemas e resistir pressão de situações difíceis. Inclusive, não faz parte daqui, não, mas eu vou falar para vocês, que eu estava até falando fora com as irmãs. Eu conheço uma senhora que ela tem 90 anos. Ela não é adventista, mas ela é uma serva de Deus. E ela tem 4 filhos. Só que um morreu porque a esposa passou mal dentro do banheiro, aí ela parece que ela caiu, não sei o que aconteceu. Aí quando o marido viu ela morta, ele morreu. Olha só.
Já começa por aí. A mulher 90 anos perdeu um filho assim. Aí, há pouco tempo, em menos de um mês, o filho dela que trabalhava com um caminhão, ele sofreu um acidente, primeiro no braço, que a perna foi desfacelada, e depois ele morreu na hora. Ela perdeu mais um filho. E ela tem um doente. Só a filha que não está doente. Então, eu falei com ela esses dias e ela falou, eu falei assim, senhora Geni, como é que a senhora está? Ela disse, eu estou pela graça de Deus. Então, vamos dizer que essa mulher ela tem resiliência. Porque suportar isso não é para qualquer mãe, não. Tem que ter realmente Deus no coração. Não se trata, resiliência, não se trata de não se abalar, mas sim de ter forças para se recuperar. E isso só teremos se formos como os nossos irmãos na Bíblia. Antes de eu falar aqui dos irmãos da Bíblia, vou falar de nós. Muitas das vezes, a gente, por pouco, a gente se desespera e entra num colapso que a pessoa começa, do nada, começa a ficar com depressão, querer fazer uma besteira, porque ela não se apega à raiz profunda, que é saber que nada que a gente tem aqui na nossa vida é nosso. A gente fez sem nada. E um dia se a gente não fizer parte daqueles 144 mil selados, então a gente vai passar pelo quê? Pela morte. Então a gente tem que se apegar, não é as coisas da terra, que isso vai. A gente tem que se apegar àquilo que não acaba, que é o que Deus dá pra gente. A vida eterna, não é isso? Então, os nossos irmãos da Bíblia, que passaram por essas coisas e superaram. Jó, que perdeu tudo e ainda confiou em Deus. José, que foi traído pelos irmãos, escravo no Egito e acusado de adultério, confiou em Deus. Caleb, mesmo 40 anos vagando, esperou a terra prometida. Paulo, inúmeras tribulações, passou por vários perigos e mesmo com espinho na carne, e tudo isso confiou em Deus. Daniel, em Babilônia, confiou em Deus. A mulher sunamita, mesmo vendo que estava perdendo seu filho, teve fé através do profeta Eliseu. E Jesus, o que dizer dele? Foi o maior exemplo de resiliência, que suportou a cruz com o único objetivo, que era a salvação. Vou falar uma história para vocês. Vocês conhecem a história do bambu? O irmão pode colocar aí na tela, por favor? Olha só ali, o bambu, né? Pode colocar a próxima imagem, por favor? Não, a outra primeiro. Isso. Depois de plantada, a semente de bambu chinês não se vê por aproximadamente 5 anos. Ou seja, ela fica 5 anos dentro da terra e parece que não tem nada. Só um excesso de um diminuto broto. Todo o crescimento é subterrâneo. Uma complexa estrutura de raiz que se estende vertical, horizontalmente pela terra. Está sendo construída. Então, ao final do 5º ano, o bambu chinês cresce e atinge a altura de 25 metros. Muitas coisas na vida pessoal e profissional são assim, iguais ao bambu chinês. Você trabalha, investe tempo, esforço, faz tudo o que você poderia nutrir seu crescimento e às vezes não vê nada por semana, por meses ou ano. Mas se tiver paciência para continuar trabalhando, persistindo e nutrindo, o seu 5º ano chegará. Com ele virão mudanças que jamais esperava. Pode colocar o próximo. Aí eu fiz uma pergunta. O bambu, ele é forte? Ele suporta? Sim.
O bambu suporta uma tempestade de vento porque a sua flexibilidade permite que ele se curve, se mova com o vento, em vez de resistir rigidamente e quebrar. Essa capacidade de envergar e voltar à posição original se torna mais resistente a fortes ventos e às outras intempéries. E ele possui a alta resistência e a tração sendo usado em construções resistentes. O que eu estou querendo dizer sobre o bambu? Que o bambu, ele é um caule, né? Na verdade, essa parte, porque a raiz é 5 anos de crescimento. Depois ela aponta e estica. Mas o caule, depois que ele aparece, se torna isso aí. Que somos nós, a tempestade que vai para um lado, para o outro, as coisas que acontecem na nossa vida, né? É um trabalho, é um ente querido que infelizmente descansa no Senhor, é um acidente, como eu acabei de falar aqui. Então, se você não estiver com um alicerce firme na rocha, vai embora. Que nem o filho da dona Geni. Ele não tem estrutura para suportar a morte da esposa. Ele foi junto. Justamente por isso. A lição, o que é a lição que está querendo dizer para a gente hoje? Que temos que sermos caule, forte. Temos que ter fé, firme e confiança em Deus em tudo na nossa vida. Com resiliência, persistência, permanecendo fiel com Deus. Podemos vencer nossas lutas diárias e ainda ajudar ao próximo com o seu testemunho de amor e obediência ao Eterno. A gente tem pecados e defeitos, estamos sempre precisando de auxílio, sim, como temos precisado. Nós estava até conversando lá embaixo, eu com as irmãs, como o amor esfriou, como as pessoas estão más, elas cada vez mais donas de si, se preocupam consigo. Às vezes a pessoa está na rua precisando só de um prato de comida e as pessoas olham, às vezes passam até por cima. Mas se você for daquelas pessoas que nem o próprio Pedro disse, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu te tenho eu te dou. E ele foi lá, orou o cara e ele ficou, né, se levantou. Então, às vezes a gente vê uma pessoa no mercado, na rua, atravessar a rua, gente. Quantas vezes eu já parei de o que eu estava fazendo para atravessar a rua? Teve até um dia, para encerrar, eu não estava no script aqui não, mas Deus me tocou para me falar para vocês uma coisa. Sempre acontece comigo quando eu estou em algum lugar que eu digo assim, não, vou para esse lugar, mas algo me toca, não, eu tenho que ir para esse. Aí teve um dia que eu passei pelaquele túnel ali de Campo Grande, eu tinha acabado de comprar tutano de boi, porque foi falado para mim que tutano de boi, uma senhora que ela tem fibromialgia, ela usa porque isso tem a gordura do boi, ajuda ela porque ela sente muitas dores. Aí fui lá e comprei. E nesse mesmo dia, quando eu estava subindo a escada, tinha uma senhora que ela estava com dificuldade de andar. Aí eu digo, a senhora quer ajuda? Ela, quero. Aí eu comecei a falar para ela, do nada, do tutano boi. Aí ela falou, mãe, é sério? Eu acabei de dispensar isso do meu vizinho, ele queria me dar e eu não quis. Eu vou lá pegar e pedir a ele de volta. Ou seja, olha como é que Deus usa a gente, né? Às vezes uma coisa pequena. Por isso que depois que eu comecei a perceber isso, toda vez que eu estou em algum lugar ao meu redor, que eu vejo que alguma situação diferente está acontecendo, eu pergunto para Deus, Senhor, o Senhor quer me usar? Então vai lá, me usa. Então é isso que a gente tem que ser. Porque quando as tempestades virem, não vai ser as coisas que a gente tem na terra que vai nos sustentar, mas sim a verdadeira raiz que vai florescer na nossa vida, que é a palavra de Deus. Isso tudo vai passar, até isso aqui, ó, vai acabar. Mas pode roubar tudo de você, menos a sua fé. Então o que eu tenho para passar para vocês é, não sejam aquelas árvores que o vento vem e derruba, mas seja o bambu que você vai sofrer a tempestade, infelizmente, porque nós estamos nessa terra pecaminosa, de um lado e para o outro. Mas vocês estão firmes no alicerce da raiz que se chama a Trindade. Obrigada a vocês.
Essa é a palavra que eu tenho, que Deus me usou para falar para vocês. Amém.